Então, vamos começar logo agora, né? São 9h03. Daqui a pouco vai chegando mais gente, né? Então, boa noite. Aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Mento. Mais uma vez neste encontro deste curso de extensão em grego clássico e koiné, no nível introdução, o grego 1, promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo Núcleo de Cultura Clássica. Estamos aqui trabalhando com o método Atenase. Hoje estamos trabalhando também com o site Legonium, que é um site criado, né, para assim fornecer assim o material didático para estudantes de latim e grego. O criador do site, né, ele utiliza, né, assim, imagens, utilizando personagens feitos de Lego, né, ou personagens, né, com assim com a sim, tem se você procurar aqui, né, no mesmo site, né, tem o endereço do site, gente, para quem não é legonium.com. Legonium se escreve assim, ó, Legonium, né? Legonium. E aí ele tem aqui até um subtítulo aqui, Where Latin Meets Lego, né? Onde o latim encontra o Lego, né? Então ele tem aqui várias histórias e materiais aqui para você fazer a leitura, né? Mas a gente está usando, né, os materiais feitos em cima dos textos do Atenase, né? Vocês pediram ontem para eu fazer a leitura, né, do 4 beta utilizando o Legonium. Eu não sei se a gente fez a leitura do 4 alfa utilizando o Legonium, né? Mas hoje vamos fazer a leitura, né, do 4 beta utilizando o Legonium. Aí aqui você está vendo aqui, esse aqui é como ele interpreta o de Caiópolis, o de Ceópolis. E esse aqui é como ele interpreta a Mirrina, Hemorrhina. Então é Rodicaiópolis, Hemorrhina. O título, né, do capítulo era Prosteikrene, que era junto à fonte, na fonte, né, fonte de água, né, uma nascente de água, né. Aí você tinha aqui um diálogo, né? As mulheres se encontravam. Aqui era a Mirrina, a mulher de Diceópolis, e aqui a Melissa, Melita, que é a filha de Diceópolis, né? Então elas estavam lá na fonte, né? Com as Haihydriae e estavam encontrando Gunaikas, as mulheres, né? E aí eles estavam conversando sobre um festival que estava sendo promovido pelos atenienses lá no centro da cidade, né? Porque eles moram no campo, né? Em Tois Agrois. E aí a Mirrina fala: Ti legete, ó filai, ti legete, ó filai. Tá travando, gente? Tá um pouco, né? Deixa eu ver aqui se eu. Pode ser a internet aqui. Deixa eu ver se eu mudo aqui a internet. Vamos ver aqui se a internet não cai. Eu mudei aqui para o celular para ver se fica melhor. Como é que tá agora? Tá tranquilo por enquanto? Então aqui, ti legete
Tilegete o filai. Então aqui ela tá fazendo uma pergunta, né? Ó. Percebam que aqui o ponto e vírgula no grego é usado como ponto de interrogação. Então aqui nos textos gregos você não vai com edição moderna, né? Você não vai encontrar esse ponto de interrogação não aqui. No lugar você vai encontrar o ponto e vírgula. Então aqui Tilegete, ela está fazendo uma pergunta, né? O que vocês estão dizendo? O que vós dizeis? Ó filai, ó pilai, ó amigas, né? Ó pilai. Então aqui, ó. Hedemurine tilegete ó pilai. Aí aqui esse símbolo aqui é um símbolo que se usa também para aspas no grego, né? Nem sempre você vai encontrar aquelas aspas que a gente usa. Às vezes você vai encontrar esse tipo de aspas. Então a Hedemurine, né? A Mirina falou, né? Tilegete, o que vocês estão dizendo, ó amigas? Então perceba que aqui nem sempre vai ter a palavra disse ou diz, né? Às vezes vai ter só assim o nome da pessoa que diz, e às vezes vai ter só o artigo mais essa partícula de. Então às vezes você não vai ter murine, né? Se você introduziu já o nome, né? Aqui você está introduzindo, né, o nome, né? Hedemurine. Na continuação você pode tirar isso aqui e deixar só Hede. E aí vai dar a ideia de a Mirina ou ela, né? Disse alguma coisa. Aí aqui continua falando, né? A Mirina. Araletos heorten poiusin hoiatenaioi. Aí, acaso, dá-se o caso, né? Ou isso aqui é uma partícula para introduzir uma pergunta de sim ou não. Você pode traduzir como acaso, dá-se o caso, é o caso, ou simplesmente não no latim a gente tem o ne, né, que é semelhante. Aí o aletos é um advérbio, né, que significa verdadeiramente, realmente, né? Tem essa terminação ômega sigma, e um advérbio de modo. É um pouco como a nossa terminação mente, né? A gente não tem terminação mente para advérbios. Então esse ômega sigma é um pouco como a nossa terminação para advérbios, né? Isso aqui é derivado essa forma é derivada do genitivo plural, só que você tira o ni e coloca um sigma no lugar. Aí heorten é uma festa, um festival. Poiusin, né, o verbo fazer, eles fazem, né? Eles quem? Foi Atenaioi, os atenienses, né, os habitantes de Atenas. Então os habitantes realmente, acaso realmente os atenienses fazem uma festa, um festival, ego men malista. Esse men você está fazendo assim pro lado dela, né? Ego eu, né? Pelo menos, né? Malista, eu por mim, né? Ego men, eu por mim. Malista, boa noite, Lívia. Eu, né? Por mim, né? Muitíssimo. Etelo, quero. Auten, ela, né? A festa. Heorten, teorem, observar, assistir, né? Então, araletos heorten poiusin hoiatenaioi. Acaso verdadeiramente os atenienses fazem uma festa? Eu por mim, muitíssimo quero assisti-la, né? Observá-la. Aí aqui esse malista pode ser muitíssimo, pode ser com certeza, pode ser um sim, né? Uma espécie de afirmação, né? Malista, né?
até os anos 50, isso aqui era muito. Era uma palavra que se usava muito em grego moderno. Mas hoje em dia parece que virou assim uma coisa meio velha. Tá meio. E é uma palavra muito velha, na verdade. É uma palavra da época do grego clássico. Mas ainda se usava, né, do mesmo jeito, né, como tá escrito aqui, como era pronunciado, né, ainda se usava, né, no dia a dia. Né. Aí, etelo. Aí o etelo aqui eu quero, né, esse epsilon aqui, ele cai no grego koiné e fica só telo. E vai até o grego moderno telo usa assim fellow, né? Fellow com esse interdental assim, fellow, né? Fellow. Querem para dizer assim, eu quero, né? Aí esse altena aqui está funcionando como um pronome, né, feminino, né, ela, um pronome objeto, né, tá no acusativo feminino, olha. Esse eta nu, né, vocês têm que identificar isso aqui como feminino e acusativo. Esse eta aqui, né, tá marcando feminino e o ni, né, acusativo. Aí o teorem tá no infinitivo. Epsilon iota ni. A internet caiu. Ei, gente, vocês estão me ouvindo? Oi, gente, vocês estão me ouvindo?
A internet tá falhando aqui, gente. E aí, gente, vocês estão me ouvindo? Agora voltou, né? Demorou um bocadinho. Sim, então aqui, né? A Araletos reorten poius em Royatenaio. Acaso os atenienses realmente fazem um festival, uma festa? Igualmente mal está etelo alten teorem. Né, por mim, eu muitíssimo quero assisti-la, né, a festa, né? Sude omelita aracaisu eteles teorem. Então essa aqui é a mãe falando com a filha, né? A Merina falando com a Melita. Então ela diz: Sude, e tu, ó Melissa, ó Melita. O tal, às vezes, em outros dialetos foroático, é substituído por sigma. E por isso que chega pra gente Melissa. Esse nome é um nome próprio que significa abelha, né? Como nome comum. Aracaisu, acaso tu também, você também, eteles, queres teorem, assistir? Acaso tu também queres assistir? Então a frase fica, né? Sude, e tu, e você, ó Melita, ó Melissa, Aracaisu, acaso você também, tu também, eteles ou eteles, queres assistir, teorem? Aí ela fica desanimada depois que ela pergunta: Aludinatonestin, kalepos garestin, roaner, mas, porém, né? Não possível é, não é possível. O não dinaton possível estin é, não é possível. Kalepos garestin roaner, pois, né? Gar, difícil, kalepos, estin é roaner, o marido, o meu marido, né? O meu homem, né? O homem. Roaner é o homem. Tudo bem? É uma palavra da terceira declinação. Vocês ainda vão aprender a declinação dela, né? Mas aqui ele já vai começando a apresentar porque é uma palavra muito comum. Então ela diz: mas não é possível, pois o meu marido, né? O marido é muito difícil. Aqui eu estou falando marido, mas literalmente está o homem, Roaner. Aí, aludinatonestin, kalepos garestin roaner. Então, roaner aqui você pode traduzir como o homem ou o marido. Ou até aqui na frase pode ser o meu marido, né? Aí, continuando. Aegar ponei kaispanios etelei ienai prostoastu, pois sempre trabalha e raramente quer ir para a cidade. Então, aei é sempre, gar, pois, ponei, trabalha, cai, e, spanios, aqui também é um outro advérbio de modo, né? Raramente, né? Dá até para chamar de frequência, né? Mas tem a mesma terminação, né? Os, ômega sigma, né? Spanios, raramente, etele, quer, iena. Esse iena é um infinitivo em mi, né? É do verbo eimi, melhor, do verbo eimi. Isso, o Diópolis está tão cansado que não quer nem passear. Então, iena, iena é o verbo ir, né? O infinitivo. Prostoaste. Então, aste é a cidade assim em oposição a Tois Agros. É o centro da cidade, né?
a cidade grande. É uma palavra neutra, né? Para dizer a cidade, né? Toastu. Então, aegar ponei ka espanios etele yenai prostoastu. Então, pois sempre trabalha e raramente quer ir para a cidade. Aí que fecha aspas, né? Aí a Melita vai responder. Ela vai dizer: Alu mala kaleposestin hopater raidion garesti peiten auton. Ela diz: mas não é muito difícil o pai, o meu pai. Mas o meu pai não é muito difícil. Mala aqui é um muito de intensidade, né? Esse mala aqui. Calepos é o difícil, né? Mas, porém, né? Não muito difícil é o pai. Ropater também é da terceira declinação. Então ela está apresentando aqui. Apresentei Roaner, Ropater, né? São palavras da terceira declinação que vocês ainda vão ver mais para frente. Aí é Raidion, difícil, não, melhor, fácil. Gar, esti, fácil, pois é. Peiten, esse peiten está no infinitivo, é convencer. Peiten, auton, pois fácil é convencer ele, convencê-lo, convencer a ele, auton, né? Aqui eu tá falando do Ropater, né? O pai dela, né? É fácil convencê-lo, ela está dizendo. Então ela diz, porém não é muito difícil. O pai não é muito difícil, meu pai não é muito difícil, pois é fácil convencê-lo, né? Então, Rede Melita e a Melissa, né? Alu mala kaleposestin ropater. Mas não é muito difícil o meu pai, mas meu pai não é muito difícil. Raidion garesti peiten auton, pois é fácil convencê-lo, convencer a ele. Então aqui, ó, novamente, olha, redemelita, não tem uma palavra que diga diz ou disse aqui, né? Tá só e a Melissa, né? Mais a Melissa introduzindo, né? A fala, né? Aí aqui a mãe responde: Me ruto fliare ala tenhydria taqueus plero. Aí ela tá dizendo: não fale bobagem assim, não fale tanta bobagem, né? Ruto, assim, fliare é aqui falar bobagem, né? Tá no imperativo, né? Me, não, aí fliare, né? Esse fliare, né? Ele é da contrato em Y, por isso que aqui tá Y iota. E esse plero é um contrato em ômicron, por isso que tá ômicron Y, mas os dois são imperativos. Então aqui ele tá dizendo, não fale, ela tá falando, na verdade, ela tá falando, não fala bobagem assim, mas encha plero rapidamente, taqueos, tenhydrian, a jarra, né? A jarra d'água, né? Tenhydrian. Então esse aqui, plero, e esse fliare são imperativos da segunda pessoa do singular. Mas aqui é um contrato em Y e aqui é um contrato em ômicron. Então, Y mais Y vai dar Y iota. Ômicron mais Y vai dar ômicron Y na contração. Tudo bem? Aí aqui apareceu um outro advérbio, né? Takeos. E apareceu aqui rutos. Rutos é como se fosse esse advérbio também, só que ele é diferente porque o sigma ele vai desaparecer quando pelo menos o dessa palavra aqui, não das outras palavras, mas o dessa palavra aqui,
O sigma, ele vai desaparecer quando vier uma consoante. Aí quando vier uma vogal, o sigma aparece. Então fica rutos. Rutos. O rutos pode ser traduzido como dessa maneira, assim. Ele é um pouco demonstrativo, ele aponta. Tudo bem? Tá tranquilo, gente? Alguma dúvida? Para vocês saberem, né? Porque as duas palavras vão dar a ideia de modo, né? De alguma maneira, né? Aí aqui continuando aqui. Redemurine merutofliare alla tenhydria tacheos plero. E a mirina, né? Vai falar, né? Fala, né? Não fala bobagens, assim, desse modo, né? Mas, porém, né? Encha rapidamente a jarra, né? Tenhydria. Tenhydria aqui está no acusativo singular feminino, né? Aqui, olha, pelo o ten aqui, né? É o artigo, né? Feminino no acusativo singular, né? Aí aqui essa palavra tem um alfa, né? Esse alfa aqui, porque tem um iota antes, né? Aí a gente sabe que aqui vai aparecer um alfa, né? Nas palavras femininas da primeira conjugação. Aí, continuando aqui. Aí, Kairos garesin oikade epanienai. É hora de retornar para casa. Então esse oikade significa para casa. Essa palavra tem uma terminação de, que é uma terminação antiga de uma espécie de resto de locativo para. Então ela pega, né, o radical, né, de para casa, né, de casa, né, na verdade, e bota um D aqui, esse D aqui no que é como se fosse um outro caso que não está entre os principais, né, do grego, né, só um resto de uma fase mais antiga da língua. Vocês estão entendendo? Lá na frente vocês vão ver umas palavras que vão ter essa terminação aqui, desse D, querendo dizer para algum lugar. O nome do livro, que é do método, que é Atenase, na verdade em grego é Athenasde, que tem um D escondido dentro do dzeta, e aí esse dzeta é pronunciado zde. Então, Athenasde. Tudo bem? Aí aqui o Kairos assim, significa tempo oportuno, hora certa, né? Hora apropriada. Então vai dizer assim: olha, é hora, né? É hora de retornar para casa. Então aqui é um verbo composto, tem o iena. Vocês já viram o iena aí? Lá no começo do texto, né? Aqui vai ter o epi, aná e enai, né? Então aqui é como se fosse duas preposições, né? Um epi, aná, né? Um sobre para cima, que vai dar no sobre para cima ir, e isso vai dar a ideia de retornar. Tudo bem? Aí, continuando aqui, Kairos Garestin Oikade Paniena, fecha aspas, né? Terminou a fala, né? Aí aqui, elas estão indo, né, de volta para casa, né? Isso aqui é a Recrene, né? Olha aqui, ó, a fonte aqui saindo a água aqui. Aqui, Hete meter kai retgater tas hydrias takeos plerusi kai oikade badidzusim.
Então aqui esse ré está acentuado por causa desse T que não é que ele é não acentuado. Então ele se apoia nele nessa palavra que vem antes, e aí por isso essa palavra que vem antes ganha um acento. Mas ela normalmente também não é acentuada. É um proclítico e um enclítico em sequência. Aí o proclítico ganha um acento para apoiar o enclítico. Então, rete então então, né, por isso, né, a mãe, né, a filha, e também a filha, né, retigater, meter e tigater são também palavras da terceira declinação. Tudo bem? Aqui nesse teste ele já começa a apresentar várias palavras da terceira declinação também. Porque ele já começa a aparecer palavras femininas, né? Então ele vai mostrar palavras da primeira declinação, que são mais comuns no feminino, e palavras da terceira declinação, que também aparecem no feminino. Então aqui é Meter, é mãe, né? E Tigater é a filha. Aí tá as Hidrias, que é da primeira declinação, não é da terceira, né? As jarras, né? Taqueos, rapidamente. Plerussi, enchem, né? Elas enchem. Cai e oikade, de volta, para casa, né? Badidzusi, andam, vão, né? Elas vão, né? Para casa. Aqui, olha, esse ussi é a terceira pessoa do plural, e esse ussim também é a terceira pessoa do plural. Só que aqui o ni aparece porque está no final, né, da frase, tem uma pontuação, então aparece o ni. Badidzu, sim. Aqui não aparece o ni porque na sequência tem uma consoante e não uma vogal. Se tivesse uma vogal, aparecia o ni também aqui. Aí, plerussi, esse plerussi é um contrato em ômicron, né? Aí aqui é um ômicron mais um ômicron mais um y, aí então vai dar um ômicron y. Então ômicron mais ômicron y vai dar ômicron y. Então aqui é contração, esse plerussi, esse aqui está contraído. Aqui não tem contração não, aqui em badidzusi não tem contração não, isso aqui é assim mesmo. Aqui continuando. Aí aqui a menina tropeça e derruba, né, a jarra no chão, né? Endei tei rodói. Aí aqui e no caminho, né? Pitaiei tropeça, remelita cai e catabalei derruba, tenhydrian a jarra, prostengen no chão em direção à terra. Cai e traue de quebra alten e quebra ela, né, a jarra. Então aqui tá no dativo, né, singular feminino, né, tei rodói. Esse rodói ele é uma palavra da segunda declinação. Então ela vai ter esse finalzinho oi, que vocês já viram, né, com as palavras femininas e com as palavras, com as palavras masculinas e com as palavras neutras. Esse oi, vocês já viram aqui com as palavras masculinas e as palavras neutras da segunda declinação. Mas essa palavra é feminina. Como é que a gente sabe que ela é feminina? Porque o artigo é tei, não é toi. Se fosse toi, podia ser masculina ou neutra, mas é tei. Então eu sei que essa palavra rodói é feminina. Então é rodói no caminho, na estrada, né? Né? Tei rodói no caminho, né? Aí pitaiei tropeça, né? Remelita, né? A melissa, né? Cai catabale. Esse catar é uma preposição que pode dar a ideia de para baixo. Para baixo. Então aqui balei
é um verbo que pode dar a ideia de joga, né? Lança. Aqui é mais assim, derruba, né? Derruba, no sentido de para baixo. Tudo bem? Aí ela diz: oi, moi. Sim, era Catadune. Catadune. Mas ele não é tão comum. Mas vocês viram, Catadune, né? Como se põe. Não, assim, ele não é comum assim quanto o Barley. O Barley é mais. O Balo é mais comum. Esse aqui, o Balo, é que é mais comum. No sentido de jogar, né? Vá. Ah, sim, Catizzo. Catizzo, né? Mas o Catizzo eu não sei se tem catar. Assim, se ele é formado por catar. Tá entendendo? Eu sei que parece, mas assim, às vezes a gente pensa que tem uma relação e não tem. Então, eu não vou te dizer que tem uma relação, porque eu não tenho certeza se tem. Viu, Catizzo? Aí aqui Melissa, né, vai dizer oi, moi. O Caiti é mi ego. Oi, moi é tipo ai de mim, né? É um choro, né? Oi, moi, né? Ai de mim, né? O Caitia não culpada sou eu. Não culpada sou eu. Eu não sou culpada. Tudo bem? Aí, stenadzei kai. Oi, moi, recim. O caiti é mi ego. Então ela geme, né? Stenadzei. Então, por isso, né? Kai e oi, moi, né? Ai de mim, fecim, diz, né? O caiti é mi ego. Eu não sou culpada, não culpada sou eu. Megalegar estin rehydria, pois a jarra é grande, grande pois é a jarra. Cai, o dinatonesti ferem alten, e não possível é carregá-la, e não é possível carregá-la. Tudo bem? Esse ferem está no infinitivo, né? Epson ni. Esse dinaton é um advérbio. Não, ele é um adjetivo verbal, né? Um adjetivo verbal, que ele é um adjetivo derivado de um verbo, né? Esse tom é como se fosse as terminações das palavras em evil, né? Tipo possível, que mais? Possível. Diz aí palavras que terminam em provável. Horrível. Isso, evil, vel, né? Avel, né? Possível, provável, que mais? Só para vocês saberem. Então esse tom aqui, né, é dar essa ideia de o capaz, né, de poder, né, possibilidade de poder, né? É porque na verdade é uma coincidência, né? Porque o Dina é a ideia de poder, né? E o tom também é uma espécie de poder, né? Pode poder, né? Por isso é possível, né? Aí megale é um adjetivo aqui que está no feminino. Megale. Esse adjetivo aqui é um tanto irregular. Vocês vão ver depois as formas dele completa.
ele vai ser um pouco irregular, o radical vai mudar, mas ele aqui está no feminino. Megale está no nominativo singular. Estin hydria, né? A jarra é grande, né? Grande é a jarra, pois a jarra é grande e não é possível carregá-la. Megale garestin hydria caiu naton esti fere nauten. Fecha aspas. Aí aqui, te leges, ó tigater, o que dizes, ó filha, né? A pergunta, né? Redemeter, e a mãe, te leges, ó tigater, o que dizes, não, melhor, o que dizes, ó filha, né? O que você está dizendo, ó filha, né? A mãe, né? Redemeter, e a mãe. Me fliare, não diga bobagens, ala speude, mas se apressa, te apressa, cai allen hydrian fere, e traz outra jarra, né? Traga outra jarra, né? Allen hydrian fere. Se allen é outra, tá no feminino, né? Tá concordando com hydria, né? No acusativo, né? Singular, né? Tem um ni aqui, né? Ni. Então alguns adjetivos vão ter um eta e outros vão ter um alfa, né? Para o feminino. Esse speude é um imperativo singular, né? Te apressa, né? Corre. Aqui o y tá, então não tem nenhuma contração aqui. Agora, fliare tem y iota, porque tem uma contração, é um contrato em y. Aí tem um y mais um y, que vai virar y iota. Então, fliare. Me fliare, alla speude, cai allen hydria fere, né? Não fala bobagens, mas te apressa, corre, e outra jarra traga. Aí ela vai, a outra vai devagarzinho, né? Remenum, melita, então a Melissa, né? Oicade, speude, né? Se apressa para casa, se apressa, né? Redemurine, mais a mirrina, né? Bradeos, lentamente, né? Devagar, né? Badidze, vai, anda, né? Anda devagar. Aí aqui o ponto médio, que dá uma ideia assim de um ponto e vírgula, né? Nos textos gregos críticos modernos, né? Aí aqui, megale garestin hydria. Então, megale garestin hydria, pois a jarra é grande. Kai murine, remurine, uketele katabalen alten. E a mirrina não quer derrubar ela, não quer derrubá-la, né? Katabalen alten, né? A jarra, né? Hydria. Tudo bem? Aí aqui alten está fazendo referência à hydria, mas ela está no acusativo, né? Porque ela está servindo de objeto para katabalen, né? Não quer derrubar lá, derrubar ela. Tudo bem? Fim. Aí aqui temos uns 10 minutos aqui. Deixa eu mostrar aqui umas tabelas para vocês.
Sim, aqui o. Tinha aqui, né, tinha aqui o começo do texto, que tinha essa figura, né, e tinha Redemu, Remelita Ukaitiegov, assim, Megala Garestin Rehudria, né, então a Melissa, né, diz, né, não sou culpada, pois a jarra é grande, né. Aí tinha um vocabulário, né, que dizia peito, eu convenço, né, stenadzo, eu gemo. Aí os adjetivos alos, ale, alo, outro, né, aqui masculino, feminino e neutro, as formas. Raidios, raidia, raidion, fácil, então masculino, feminino e neutro, né, então aqui ale aqui é com eta, né, e aqui raidia é com alfa, né. Aei é um advérbio, né, sempre. Malista é muitíssimo, especialmente, com certeza, sim, né. Aí tinha o substantivo regé, que é a terra, e o substantivo rerodos, que é o caminho, a estrada, a jornada. Aí oikades é uma expressão para adverbial para casa, né. E tínhamos a expressão reorten poió, eu celebro o festival. E tinha também ti, que a gente usava para porquê e para o que. Aí, aqui, sim. Aí aparecia se construindo palavras que dizia assim, você tinha um adjetivo e tinha um verbo. Então, tipo, rocoros é o coro, a dança. Coreo seria dançar, eu danço. Rodulos, rodulos é o servo, o escravo, né? O duleo é o escravizo, né? Uma coisa assim, né? Toarotron é o arado. Arô é um contrato em ômicron, eu aro, né? É o arar, né? Aí, roripos, o cavalo, ripeu, eu cavalgo, né? Roquindinos é o perigo, né? Quindineo é alguma coisa como, acho que põe em perigo, né? Roiatros é o médico, o curandeiro, e atreu eu curo, né? Eu trato, né? Alguém, né? Aí aqui você tinha substantivos masculinos da primeira declinação. Então vocês já viram, né? Roxantias. Roxantias é da primeira declinação. Vocês viram recrene e hidria, que são femininas, são palavras femininas, né? A fonte e a jarra, né? Mas Roxantias é um nome masculino, né? Da primeira declinação. E despotes, que é o senhor de escravos, né? O amo, né? Ele também é da primeira declinação. Então esse aqui tem termina em alfa, sigma, e esse aqui termina em eta, sigma. Então vai ter palavras masculinas na primeira declinação e elas no nominativo singular vão terminar em eta, sigma e alfa, sigma. No caso aqui, Roxantias é um pouco como se fosse um alfa puro. Só que o que acontece? Para marcar que ele é uma palavra masculina, não no nominativo aparece esse sigma aqui, né? No nominativo singular, né? E no genitivo singular vai aparecer ômicron y, ômicron y. Então é rodespotes, tu despoto, né? Então aqui é o senhor do senhor, toi despote, né? Para o senhor, tom despotem, né? O senhor objeto, né? O déspota, né? O senhor, né? O amo, né? Aí o plural, roi despotai, né? Os senhores, os amos, tom despoton, dos senhores, dos amos, né? Toi despotais, para os senhores, para os amos, né?
tus despotas, né? Os senhores, usamos objeto, ó despotai, né? Ó senhores, ó amos. Aí o Xantias, o nome do Xantias, né? Roxantias, tu Xantio, né? O Xantias, do Xantias, toi Xantia, para o Xantias, tom Xantia, o Xantias objeto, ó Xantia, ó Xantias, ei Xantias. Percebam que a gente pode ter certeza que são palavras masculinas pelo artigo, né? Ro, tu, toi, ton, roi, tom, tois, tus. Vocês estão entendendo? Apesar que vão ter terminações em comum com aquelas palavras femininas ali em cima. A gente vai diferenciar pelo artigo, pelo genitivo singular, pelo nominativo singular. Aí aqui tem uma outra palavra terminada em alfa sigma, que é roneanias, que significa o jovem, para vocês verem o plural com masculino, né, dessa palavra, né, que é da primeira declinação também, né? Então, roneanias, né, o jovem, tuneanio, do jovem, toineaniai, para o jovem, toneanian, o jovem objeto, né, oneania, e jovem, roineaniai, os jovens, toneanion, né, dos jovens, tois neaniais, para os jovens, tus neaniais, os jovens objeto, né, e oneania, e jovens. Tudo bem? Aí é que ele dizia, pratique, escreva, né, as formas completas de ropolitas, que significa o cidadão, tá? Termina em eta sigma, né? Então é da primeira declinação, mais masculino. E roargos neanias, que é uma expressão, seria o jovem preguiçoso, né? Aqui com um adjetivo e com um substantivo. O adjetivo aqui, ele vai ter essa terminação aqui para tanto para o masculino para o neutro, né? Tanto masculino não, quanto para o feminino, esse argos aqui. Mas o neanias aqui a gente sabe que é uma palavra masculina por causa do ro, argos, neanias, o preguiçoso jovem, o jovem preguiçoso, né? Então primeiro, ropolites, o cidadão, tema polita. Então, nominativo, ropolites, plural, roipolitai. Genitivo, tu polito, genitivo plural, ton politon, dativo, ton politei, melhor, toi politei, dativo plural, tois politais. Perceba que aqui, né, ele tem a terminação assim por causa da primeira declinação, mas o artigo a gente sabe que ele é masculino, tois politais. Aí, ton politen, acusativo singular, tus politas, acusativo plural. Aí, opolita, né? Opolitai, né? Ei, cidadão, ei, cidadãos. Aí aqui, roargos neanias, o jovem preguiçoso, né? Tema neania. Nominativo singular, roargos neanias. Nominativo plural, roiargoi neaniai. Genitivo singular, tuargu neanio. Genitivo plural, tonargon neanion. Então aqui é o jovem preguiçoso, os jovens preguiçosos, do jovem preguiçoso, dos jovens preguiçosos. Aí, toi argoi neaniai. Tois argois neaniais, né? Ton argon neanian. Tus argus neanias. Então aqui para o jovem preguiçoso, para os jovens preguiçosos, o jovem preguiçoso, os jovens preguiçosos, né? Objeto. O arge neania, o argoi neaniai, né? O jovem preguiçoso, ei jovem preguiçoso, ei jovens preguiçosos, né? Chamando, né? Tudo bem, gente?
Aí aqui ele dizia, localize, né, as palavras despotas e santias, né, no capítulo 2 e 3. Aí você volta nela pro 3, relê. Ele quer que você releia, né, para você observar, né? Aí você vai lá e você marca, né? Volta lá e você marca, né, essas palavras lá nos textos anteriores. Aí ele diz também para você observar, né, que rerodos é estrada, o caminho, é uma palavra feminina, mas da segunda declinação. Então vai ser o contrário das palavras masculinas da primeira declinação. Vocês estão entendendo? Porque a maioria dessas palavras da segunda declinação são ou masculinas ou neutras. Mas vai ter algumas poucas palavras que são femininas, como rerodos e renessos, que é a ilha, né? Então aqui eu botei aqui Então aqui eu vou botar aqui a declinação para vocês lembrarem. Então tanto rerodos, como que é a estrada, o caminho, quanto renessos, a ilha, são substantivos femininos da segunda declinação. Embora pertençam ao gênero feminino, eles usam as mesmas desinências finais de palavra dos substantivos masculinos dessa declinação, como roantropos. Os artigos, porém, continuam no feminino. Ré, tes, te, tem. Então, rerodos, a estrada, o caminho, fica rerodos, rai rodoi, tes rodu, ton rodon, te rodoi, tais rodois, ten rodon, tas rodus, o rodei, o rodoi. Então vocês percebem que a gente sabe que é feminino por causa do artigo, mas a terminação vai parecer masculino. Tudo bem? Aqui nem o nominativo singular e o genitivo singular vão dar uma pista. Você vai ter que saber pelo artigo mesmo. E quando não tiver artigo, você não vai ter certeza que é uma palavra feminina. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Aí aqui nessos tem uma vogal longa na penúltima sílaba, eta, e uma terminação curta no nominativo, os. Ela recebe um acento circunflexo na penúltima sílaba do nominativo. Acusativo e vocativo singular, além do nominativo e vocativo plural, já que a terminação oi conta como curta para fins de acentuação. Isso aqui é meio chato, mas é só assim você entender que esse oi é contado como breve. É porque existe uma regra. A regra diz assim: o acento circunflexo cai na penúltima só se a última for breve. Vocês estão entendendo? Aí aqui, Renessos, a ilha, Rainessoi, as ilhas, Teinesso, da ilha, Tonnesson, das ilhas, Teinessoi, para a ilha, tais nessois, para as ilhas, tenesson, a ilha objeto, tas nessos, as ilhas objeto, né? O nesse, ilha, né? O ilha, o nessoi, o ilhas. Tudo bem? Então aqui vocês percebem, né? Aqui o problema dessa palavra aqui além da questão do gênero, né, também a acentuação, né, que o circunflexo ora vai mudar para agudo quando o final for longo. Então aqui o e on é longo, então o circunflexo muda para agudo. Aqui esse oi e esse ois também é contado como longo. Então o acento aqui fica agudo, né? Aqui, né, esse on é breve, esse on é breve e esse us é longo. Então aqui fica circunflexo o acento e aqui fica agudo. Esse y é breve e esse oi também é breve, é contado como breve. Então aqui fica circunflexo o acento e aqui fica circunflexo o acento também. Aí ele pede para você localizar o substantivo rerodos, né, que é substantivo feminino da segunda declinação, na passagem acima. Então você volta lá no texto, relê e vai marcando,
né? Onde é que tem Herodos. Aí aqui vai aparecer uns adjetivos. Os adjetivos mais bonitinhos, padrãozinho, é esse tipo aqui, que é triforme. Kalos, kalé, kalon, por exemplo. Que é, você vai ter uma palavra masculina, ou melhor, vai ter a forma masculina, uma forma feminina e uma forma neutra. Aí a masculina e a neutra seguem as terminações da segunda declinação e a feminina as da primeira declinação. A gente chama que é um adjetivo tipo 2, 1, 2. 2, segunda declinação, 1, primeira declinação, 2, segunda declinação. Vocês estão entendendo? Aí então, kalos, kalé, kalon, kalu, kalés, kalu, kalói, kalé, kalói, kalon, kalen, kalon, kalê, kalé, kalon, e aí no plural, kaloi, kalai, kalá, kalon, 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 kalóis, kalais, kalóis, kalus, kalás, kalá, kaloi, kalai, kalá. Então esse aqui é bem padrãozinho, esse adjetivo aqui. Então esse aqui você pode trazer como belo ou bom, né? Belo, bela, bela coisa, né? Do belo, da bela coisa, né? Para o belo, para a bela coisa, belo objeto, bela coisa, objeto, ei bela. Não, de plural não identifica não. Todas as formas são iguais. Kalon, kalon, kalon. Sempre vai ser ômega ni. O artigo também é tom. Tom. Você vai precisar de um contexto maior para saber se é masculino, feminino ou neutro. Tudo bem? Aí aqui vai ter uns substantivos irregulares que não vão manter o mesmo radical. Mas antes tem esse aqui. Esse aqui, o caso é que no feminino ele vai ter em alfa, né? Não vai ser em eta. Então é fácil. Esse adjetivo significa fácil. A gente não tem feminino para fácil em português, né? Então aqui é fácil, fácil. O fácil, a fácil, a coisa fácil, uma coisa assim, né? Então raidios, raidia, raidion. Aí, raidio, raidias, raidio, raidioi, raidiai, raidio, raidioi. Aí, raidion, raidian, raidion, raidie, raidia, raidion. Então, isso aqui é fácil, do fácil, para o fácil, né? O fácil objeto, e fácil, né? E a fácil, da fácil, né? E aí por diante, vocês estão entendendo? E aqui a coisa fácil. Aí aqui o plural é raidioi, raidiai, raidia, raidion, 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 raidiois, raidiais, raidiois, raidius, raidias, raidia, raidioi, raidiai, raidia. Então aqui é muito legal você observar aqui os adjetivos assim, que são mais padrãozinho, porque eles ajudam você a decorar as terminações da primeira e da segunda declinação. Vocês estão entendendo? Então é bom copiar um pouquinho a mão isso aqui para poder lembrar. Aí aqui na sequência ele vai dar uns adjetivos que são irregulares. Irregulares porque eles mudam o radical, né? O radical vai ficar mais curtinho, né? No masculino aqui, o megas. Lembra de Megazord, Mega Man, Mega Sena? Vocês estão entendendo? Aí, megas, né? Aqui que é o masculino, né? Grande. Tem que escrever, ajuda, viu?
Megas, né? É grande masculino, megale é grande feminino, mega é grande neutro, né? Megalo é do grande, megales da grande, megalo da coisa grande, né? Megaloi para o grande, megalei para a grande, megaloi para a coisa grande, megan, né? Grande objeto, megalen, grande, melhor, grande o grande, né? Aí megalen, a grande, mega, né? A coisa grande, megale, ei, coisa grande, ei, grande, megale, ei, grande, ei, a mulher grande, né? Mega, ei, coisa grande, né? Aí megaloi, megalai, megala. Aí no plural já tá mais padrãozinho, já tá mais regular, né? O radical, vocês percebem? Aqui, mas no singular é que o radical fica irregular, ele diminui um pouquinho, perde o lambda, né? Perde o lambda. Então ele fica mais curtinho aqui no masculino e no neutro, né? Aí aqui, mas no plural ele fica do tamanho normal. Então fica megaloi, megalai, megala, megalon, 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 megalois, megalais, megalois, megalos, megalas, megala, megaloi, megalai, megala. E aí ele vai dar mais um adjetivo irregular, que é o polis, polé, polu, que é o muito, o numeroso, não é? É muito no sentido de quantidade, né? Aí é polis, polé, polu, e ele aqui vai ser regular porque aqui tem um lambda e aqui tem dois lambdas, né? Vocês estão vendo? E no masculino, né? No nominativo e no acusativo singular vai ter só um lambda, mas no genitivo e no dativo vai ter dois lambdas, né? E no neutro também. No nominativo e no acusativo vai ter um lambda, e no genitivo e no dativo vai ter dois lambdas. E não tem vocativo, né, para esse adjetivo. Então, polis, polé, polu, polu, polés, polu, poloi, polei, poloi, polun, polén, polu. Não tem vocativo. Aí o plural é poloi, polai, polá, polon, 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 polois, polais, polois, polus, polás, polar, não tem vocativo. Lembrando que isso aqui é muito, né? É numeroso. Então é numeroso, numerosa, coisa numerosa, né? Do numeroso, da numerosa, da coisa numerosa, para o numeroso, para a numerosa, para a coisa numerosa, numeroso objeto, numerosa objeto, coisa numerosa objeto, poloi, né, seria numerosos, numerosas, coisas numerosas, das coisas numerosas, dos homens numerosos, das mulheres numerosas, das coisas numerosas, para os homens numerosos, para as mulheres numerosas, para as coisas numerosas, homens numerosos, mulheres numerosas, coisas numerosas. Vocês estão entendendo? Aí aqui também o acusativo está com um lambda só. Eu não sei se esse acusativo deve estar certo, mas agora eu fiquei em dúvida se esse acusativo aqui não é um erro de digitação. Dê uma olhada aqui se eu não errei aqui, se não está errado aqui a digitação, hein, gente? Alguém olha aí? Alguém tem aí o inglês aí para olhar? Eu vou pegar aqui o meu livro aí para olhar aqui, porque às vezes tem um errozinho de digitação assim, bem bobinho. Ah não, esse aqui é o primeiro volume. Sim, é como eu estava pensando. Aqui estava errado. Aqui é dois lambdas. Ah, sim. Eu estava estranhando aqui, que aqui estava com um lambda só, mas era.
Aqui no inglês é interessante que eu não tinha prestado atenção que ele coloca, ele sublinha, né, as formas irregulares. Então aqui ele é, ele sublinhou, esse aqui sublinhou, né, megas, né, o mega, né, também sublinhou, o Megan também aqui ele sublinhou, esse aqui, né, o mega, esse outro mega aqui ele também sublinhou. Aí aqui o Polus aqui ele sublinhou. O Polu aqui sublinhou também. Polun e o Polu sublinhou também, que são as formas irregulares. Tudo bem? Aí aqui ele pede para você localizar todas as ocorrências de megas e polis. Então você volta, né? Tem que reler, né, os 4 primeiros capítulos. É bom que vocês fazem a revisão para a prova. Vocês estão entendendo? Aí volta, né? Reler os 4 textos, os 8 textos, né? Ali do iniciais. E aí vocês, sim, a gente pode fazer na semana que vem já, né? Dia 18. Tá bom já pra vocês? Dia 18? 18 tá bom, né? Aí aqui, ele fala aqui dos advérbios de modo, né? Calon, de calon você faz kalos, que é belamente, bem. De raidion você faz raidios, que é facilmente, né? Aí ele pede para você procurar os advérbios em os no texto prostrateicrene. Eu até comentei no começo, né, da aula. Sim, os principais pontos, né, o que irão cair na prova, basicamente, você tem que saber, né, tem que saber a primeira e a segunda declinação, né, assim, em todos os casos, no singular e no plural. Tem que saber o artigo, o artigo definido, esse artigo definido aqui, né? Todas essas formas aqui você tem que já ter aprendido, né? Ro, re, to, tu, tes, tu, toi, tei, toi, ton, ten, to, roi, rai, tá, ton, 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 tois, tais, tois, tus, tas, tá. Tem que ter aprendido todas essas formas aqui já, para poder você identificar, né, o gênero e o caso e o número da palavra que esse artigo está acompanhando. Tudo bem? E aí para os verbos vocês têm que estudar, né, o presente do indicativo ativo, né? 6 formas, né? O, eis, ei, omenete, usi, ou usim. Vocês estão entendendo as terminações? O, eis, ei, omenete, usim. Tem que estudar também as 2 formas do imperativo singular presente, né? Que é em y, em et, né? Y tal, y, e o infinitivo em y, iota, ni. As formas essas mesmas formas para o verbo eimi, que é o verbo ser, estar, existir, né? Então, eimi, ei, esti, estim, esmen, este, eisim, este e este e einai. Vocês ouviram o que eu falei? É o verbo eimi.
Tem também que saber as terminações para os verbos contratos em Y, que segue um modelo de filó, filéo, filó, né? Eu amo, né? Amar, né? Então tem tipo OEC, homem, OEC, umen, eite, usin. Prestando atenção nas contrações, né? Que tem, né? Em umen, que é Omicron, Y, Mi, Y, Ni, e eite, que é Y, Iota, tal, Y, que fazem com que as terminações fiquem diferentes, né? As outras ficam iguais, mas com acento que pode mudar, né? E no imperativo, né? Fica ei, eite, né? Ei, né? Com Y, Iota, e eite, Y, Iota, tal, Y. E no infinitivo fica ein também, né? Com circunflexo, normalmente. Ein, Y, Iota, Ni, com circunflexo. Tudo bem? Vocês viram também os contratos, que existem contratos em Ômicron e em Alfa, mas não vai cair na prova, porque vocês não viram a tabelinha completa. Vocês só vão ver no outro capítulo mais pra frente. Mas ele já deu já a primeira e acho que a pessoa e a terceira pessoa, né, dos contratos em Ômicron, e deve dar depois dar mais o contratos em alfa. Vocês viram o verbo plerol, né, que é o verbo encher, né, eu encho, e o verbo timao, timó, que é o verbo honrar, eu honro. Mas vocês ainda não viram a tabelinha completa. Se vocês quiserem, eu queria que vocês dessem uma olhada no Aprendendo Grego, na gramática do Aprendendo Grego, para dar uma estudada, né? Pega o Aprendendo Grego, vai dar uma olhada lá na parte gramatical, que assim para poder dar uma olhada assim nas tabelas, porque às vezes as tabelas, o Aprendendo Grego tem umas tabelas mais bonitas, né? Porque vocês darem uma estudada, né? Porque lá, acho que lá vai ter a tabela dos verbos contratos, para vocês darem uma olhada, que é aqui na seção 25, regras de contração. 25, regras de contração. Aí tem o verbo oral, o verbo poiel e o verbo delol, que é o eu vejo, eu faço, eu mostro, né? Aí talvez fosse legal vocês darem uma olhada. Deixa eu ver aqui verbos contratos grego. Ah, meu Deus, estou escrevendo com alfabeto grego. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão vendo aqui? Então aqui vocês têm que saber que você divide, né, os verbos gregos, né, entre os que terminam em mi e os que terminam em omega, né? E aí depois você divide, né, entre os que tem o radical terminado em, né, em uma vogal ou em consoante.
Aí os que terminam em vogal, alguns são contratos, melhor, não contratos e outros contratos. Os que não são contratos, como Leo, não tem essas vogais aqui temáticas, alfa, epsilon, ômicron, onde vai ter uma contração. Então, roral vai contrair para roró. Rorais contrai para rorais, com iota subscrito. E aí por diante. Aí, deixa eu mostrar, deixa aqui isso aqui para lá. Cadê a tabela? Sim, sim, isso legal, legal, legal. Cadê a tabela? Isso aqui não é tão legal. Pronto, aqui tem o verbo eimi, que é o verbo ser, estar. Então, eimi, né, eu sou, e, né, tu és, esti, estim, ele ou ela é, né, esmen, nós somos, este, vós sois, esi, esim, eles são, né. Vocês já viram também do verbo dizer, vocês viram também já fecim, fecim, né, ele diz, né, e facim, né, eles dizem, né. Acho que vocês já viram. Já não tenho certeza se vocês viram facim, não. Mas com certeza fecim vocês já viram. Esse fecim, né? A primeira pessoa é o femi. Aí. Aqui o infinitivo é einai. Eina, que é o ser, estar, né? Aí aqui no imperativo, né? Vocês já viram iste e este, né, que é o ser, seja, né? Ou esteja, estejam, né? Uma coisa assim, né? Aí aqui, continuando aqui. Aí aqui bora aqui. Bom, aqui tá uma tabela bonita aqui. Então, ó, Baino, eu ando, Baines, tu anda, Bainei, ele anda, ou eu vou, tu vais, ele vai também pode ser, mas eu ando, tu andas, ele anda. Bainomen, nós andamos, Bainete, vós andais, Bainosi, ou Bainosim, eles andam, né? Aí aqui, aqui, ex-bainos é derivado de baino, né? Significa eu entro, né? Blepo, eu vejo, eu olho. Blepes, tu vês, tu olhas. Blepe, ele vê, ele olha. Blepome, nós vemos, nós olhamos. Blepete, vós olhais, vós vedes. Blepusi ou blepusim, eles olham, né? Ou elas olham, elas veem. Lego, eu digo. Leges, tu dizes. Legei, ele diz. Legomen, nós dizemos. Legete, eles dizem. Legosi ou legosim, não, melhor, legete vós dizeis, vocês dizem, né? Aí legosim, eles ou elas dizem, né? Tudo bem? Eu não estou olhando aqui o que vocês estão vendo aqui porque esse PDF não está deslizando aqui automaticamente. Aí o verbo soltar aqui, lio, eu solto, lies, tu soltas, li, ele solta, liomen, nós soltamos, liete, vós soltais, liosim, eles soltam. Mas eu queria era os contratos, cadê os contratos? Aqui tem o roral. Roral vocês não viram ainda em alfa, né? Mas esse aqui como é que é em alfa, né? Roral, roró, né? Esse aqui é eu vejo, né? Também. Não é só o blepo. Roral também eu vejo, né? Roral, roró. Eu vejo. Rorais, rorais. Tu vês. Rorai, rorai, né? Que é ele vê, ela vê. Roraumen, roromen, né? Nós vemos. Roraete, rorate, né? Vós vedes, né? Vocês veem, né? Rorausim, rorossim, né? Eles veem, né? Tudo bem? Vocês estão vendo aqui? Alfa mais ômega é ômega. Alfa mais epsilon e iota é alfa com iota subscrito. Alfa com epsilon e iota é alfa com iota subscrito. Alfa com ômicron é ômega. Alfa com epsilon é alfa. Alfa com ômicron y é ômega. Isso aqui vocês podem anotar. Isso aqui é interessante vocês anotarem.
Aí, mas vocês não estudaram ainda esse padrão aqui. Vocês vão estudar mais pra frente, mas aqui eu já estou mostrando já. É interessante. Não vou cobrar na prova, mas estou mostrando já. Aí aqui o que vocês têm que já ter aprendido é esse aqui. Poiel, poiel, poió, eu faço, né? Poieis, poieis, tu fazes. Poiei, poiei, ele faz, ela faz. Poieiomen, poiumen, poieite, poiete, poieite, né? E vós fazeis, vocês fazem, né? Poieiusim, poieiusim, poiusim, que é eles fazem, né? Ou elas fazem. Então esse aqui vocês têm, essas terminações vocês têm que já ter aprendido, porque vocês já estudaram já essas aqui. Então y mais omega, omega, y mais y iota, y iota, y mais y iota, y iota, y mais ômicron, ômicron y. Y mais y, y iota, y mais ômicron y, ômicron y. Então aqui, ó, o, eis, ei, umen, eite, usim. Vocês têm que ter já aprendido essas terminações aqui para a prova. Vocês estão entendendo? Esse aqui é dos contratos em Y. Aí isso aqui são como são os contratos em ômicron. Vocês começaram a ver. Esse aqui é o verbo deló, mostrar. Deló, deló. Delois, delois. Deloi, deloi. Delomen, delumen. Deloete, delute. Delousim, delucim. Então aqui, ó, ois, oi, umen, ute, usim. Então, ó, ômicron mais ômega dá ômega. Ômicron mais y iota dá ômicron iota. Ômicron mais y iota dá ômicron iota. Ômicron mais ômicron dá ômicron y. Ômicron mais y dá ômicron iota. Ômicron mais ômicron y dá ômicron y. Essas aqui são as contrações. Vocês estão entendendo? Aí no infinitivo você vai ter a contração, você não vai perceber assim muito não, mas e no imperativo, né, você vai, em vez de y, vai ser y e iota para o contrato em y, né? E no lugar de y tal e y vai ter y iota tal y, né, na segunda pessoa, né? Tipo, aqui, porque esse aqui é solta, soltai, né? Cadê aqui? Aí aqui ele colocou a primeira pessoa, né? Então aqui isso aqui é honra, né? Timai, tima, honra, né? Aí timaete, timate, né? Honrai, né? Então vocês estão entendendo? Aqui é o imperativo. Alfa mais y, alfa, né? Alfa mais y, alfa. Então, tima, timate. Isso aqui vocês não precisam para a prova, mas já é como é que é o imperativo dos contratos em alfa. Aí, na sequência, esse aqui vocês têm que saber já para a prova. Esse aqui, ó. Poie, né? Poie. Melhor. Poie, poie, poie. Então, aqui, y mais y, y iota. Então, aqui, olha, a terminação do imperativo singular, né? Segunda pessoa do singular é ei. E a segunda pessoa do plural é eite. Porque y mais y dá y iota. Então, poieite. Então, aqui é faça, fazei, né? Faça tu, fazei vós. Poiei, poiei, poieite. Tudo bem? Essas formas aqui você tem que já saber. O infinitivo seria poiein, poiein, só com circunflexo, né? Y, iota, ni com circunflexo em cima do iota. Vocês estão entendendo? Quando diz aqui o imperativo terceira pessoa, seria uma coisa assim, tipo, deixe ele fazer isso, deixe eles fazerem isso. Tá entendendo? Mas a gente na Tenaz vocês não viram essa imperativo em terceira pessoa.
Vocês estão entendendo? Então, vocês só viram imperativo segunda pessoa. Segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural. Vocês estão entendendo? Por isso eu não estou falando do que tem aqui nessa linha aqui. Que diz assim, terceira. Terceira do singular, terceira do plural. Porque vocês não viram isso aqui. Vocês viram a segunda. Segunda, que é o tu e o vós. Né? Faça tu, fazei vós. Vocês estão entendendo? Poiei, poieite. Aqui só para concluir aqui os contratos em Ômicron, né? Delo e delo, delo. Vocês viram isso aqui, só que se não for a delo, vocês viram plero. Se lembra que vocês viram no começo da aula? Plero, encha, plero. Encha. A mãe diz para a filha, plero, encha. Então aqui delo é mostra e delute é mostrai, né? Delo, né? Mostra tu. Delute, mostrai vós. Vocês estão entendendo? As contrações aqui, y, ômicron mais y dá u, né? Ômicron y, ômicron mais y dá u, ômicron y. É o infinitivo aqui, né? O lyen, né? Lyen. Soltar, né? Pauen, parar. Fine, aparecer, né? Aqui está no infinitivo, né? Presente ativo. Deixa eu ver se na sequência tem os contratos. Tem, ó. Timan, que é o contrato em alfa, né? Timan, né? Timan. Poien, né? Poien e delum. Então você tem que já saber esse poien aqui, né? Esse y, iota, ni com circunflexo. Mas os em alfa é alfa, ni com circunflexo, né? E os em ômicron é ômicron, y, ni com circunflexo. Vocês estão vendo como é? Timan, poien, delum. Então, honrar, fazer, mostrar. Tudo bem? Sim, deixa eu... Isso aqui é um documento que eu encontrei na internet. Eu estava querendo uma tabelinha, aí eu acabei encontrando esse documento aqui. Eu vou mandar para vocês, mas vou mandar também o link logo, né? Para vocês baixarem. Então eu mandei o link aí para vocês darem uma estudada, né? Então, olha, lembrem que vocês têm... Então, esse documento é sobre os verbos, mas vocês também têm que estudar a primeira e a segunda declinação. A primeira declinação, ela tem as palavras que terminam em tem o radical terminado em... O tema, né? Terminado com eta, e as que terminam em alfa, né? E as que terminam em alfa no singular todo, e as que terminam no singular em algumas partes, mas muda no genitivo singular e no dativo singular, que é o chamado alfa misto, né? O impuro, né? O puro é o que tem, antes do alfa vem um ró, ou um y, ou um iota. A regra do rei, o rei. Aí então vocês têm que estudar, né, os modelos da primeira declinação, do substantivo da primeira declinação e da segunda declinação. Se vocês forem para o final do primeiro volume do Atenase, lá no PDF, né, você vai encontrar tabelas. Você vai encontrar assim, umas tabelas na página 369 do PDF em inglês, que vai ter, né, o artigo, os substantivos da primeira declinação, os substantivos
da segunda declinação, na página 370. Então é interessante vocês irem para o final do PDF e darem uma olhada nas tabelas. Tudo bem? Trezentos e sessenta e nove, 370 no número que tem escrito na página, não é exatamente do PDF, né? Aí tem uma tabela dos artigos que tá se você for olhar o PDF, está na página 61 que tem escrito no PDF. Se for olhar os substantivos da primeira declinação, eles estão na página 49, 50 e 51. Se você for olhar os masculinos no PDF, estão na página 57 e 58. Se você for olhar o substantivo da segunda declinação, eles apareceram antes. Apareceram na página 24 e na página 40. Vocês viram as palavras, o modelo das palavras da segunda declinação antes da primeira, porque são palavras masculinas e neutras mais comuns. Tudo bem? Então acho que é isso para revisão, viu? Agradeço por terem ficado até aqui. Tem umas musiquinhas também em inglês que, se vocês quiserem ouvir, do Singing Grammarian, é um canal no YouTube, também vocês podem dar uma olhada. Eu acho elas divertidas. Talvez vocês não achem, mas deem uma olhada, sabe? Tem a musiquinha do alfabeto, tem a musiquinha do artigo, tem a música Singing Grammarian, é o gramático cantor, né? O cantante, né? Então lá tem a musiquinha do alfabeto, a musiquinha do artigo, a musiquinha da primeira declinação e a musiquinha da segunda declinação. Talvez ajude vocês. Tudo bem? Eu vou mandar os links, tá bom? Depois. O Jonas parece que já encontrou aí um. Então eu agradeço por terem ficado até aqui. Aí eu vou encerrando a gravação.